Qual foi a melhor entrevista ou a mais inusitada que o Timeline já fez? Os dois têm mais tempo de timeline, vou deixar pra vocês. Eu tenho 2 anos, vocês têm 10. É que tem diferentes prismas, assim, porque, por exemplo, a gente foi parar no Jornal Nacional com uma pergunta feita pro presidente da Câmara na época, que era o Rodrigo Maia, mas a gente foi parar na Sônia Abrão com uma entrevista com o Vitor e Léo, com um da dupla, né? Então tem diferente. Que são muitas, né? Eu tô pensando aqui. Tá, mas só um pouquinho. Essa da Sônia Abrão me interessa. Como é que você. Não, essa como é é bem que... delicada. Essa vez a gente vai ser cancelado. Tu viu que eu tenho outro. Tá, não, eu acho que o assunto eu imagino qual seja. Mas assim, é uma ida improvável, né? Porque. Total. Pro Jornal Nacional, né? Cara, do Jornal Nacional pra Sônia Abrão tem um espectro assim, ó. Mas o Potter vai lembrar, porque o que acontece? O Timeline, ele tem uma característica diferente de outros programas, diferente do Atualidade, por exemplo, ou do Macedo. O Timeline, tu senta pra... Talvez como aqui. As pessoas sentam e vêm conversar. Só não tem o churrasco, né? Mas elas vêm e vão conversar com a gente e a gente vai conversando com uma tranquilidade, fazendo as perguntas até que a pessoa se sente tão à vontade. Desculpa se vocês não tinham percebido a fórmula, mas E aí vocês vão lá e crava. Às vezes não. Não, às vezes sim, às vezes não. E aí, não, mas o intuito não é cravar. Não, eu tô ligado, o intuito não é cravar, é óbvio que não. Aí, o que aconteceu foi que a gente entrevistou ele e ele tinha uma acusação na época. Vou pedir desculpas pra quem tá assistindo, porque eu não tenho mais informações de lembrança do caso. Mas faz tempo. De violência doméstica. Tinha uma acusação e ele se sentiu tão acolhido à vontade para falar sobre que ele começou a contar como foi esse episódio. E aí o que aconteceu foi isso. O programa, né, na época também tinha transmissão e tal. E era um caso que tinha virado o Brasil inteiro, né? Pô, uma acusação grave, violência doméstica, um tema muito pesado, caro, né? Eu sou uma pessoa que me dedico a estudar sobre isso, sobre violência de gênero. E aí isso foi parar nos programas, não só da Sônia Abrão, né? Mas todos aqueles que passam de tarde. Era uma versão dele se defendendo, ele contava a versão dele. Ele nunca tinha falado, nenhum programa Globo tinha tentado, não tinha conseguido. E aí ele foi convidado ele foi no estúdio com a gente e falou, não fale desse assunto. Ah, ele tava ao vivo lá? Ele tava lá. Ah, não. Ah, tá, desculpa. Não eu achei que era telefone. Não, ele tava lá. E a gente nem, eu acho que, não sei se a gente tinha testes de vídeo, lembra? Já tinha uns vídeos. Já tinha vídeo. O Davi tava junto? Tava, e a gente foi falando e conversando, e falando da vida e tal. E em dado momento ele falou, então eu quero falar e tal. E aí ele falou o que não tinha sido falado em nenhum lugar. Mas em resumo ele disse o que? Ele reconheceu pois é, eu que... queria Não, lembrar. ele dizia que não. Ele dizia que não agrediu. Ele contou a versão dele de que não foi uma violência. Aliás, eu até acho que na justiça ele ganhou essa causa. Eu não sei. Não, isso é só um parênteses. Tem muita gente dizendo, é muito curioso ver a Kelly segurando o microfone e um garfo ao mesmo tempo pra falar. E eu tava assim... Cara, que eu acho, você não sabe, eu como bastante, entendeu? Você que não... Não, mas as pessoas vão ver que o Potter come bastante, porque o Potter não parou de Cara, comer um bife inteiro, velho. Cara, eu não comi meio-dia pra vir aqui. Olha os caras, o meu Potter acabou com todo o assado. Sim, eu trouxe as coisas, eu passei antes. Mas Pra ele comprar as é- coisas. Não, a carne não, né? A carne não. das pedras veio direto da... Não, mas ele é essa pessoa. Não, ele é esse a pessoa cara. que julga o que tu trouxe. Então, tipo assim, ó, se tu trouxer, sei lá, um pimentão que não tá de acordo com o que ele acha, ele vai não falar, vai. ah, É que Kelly, eu esse julgo pimentão porque não eu dou altíssima qualidade pras coisas quando as pessoas vão na minha E é casa. verdade Sim. mesmo. Tá aí, tu, Potter, uma eu lembro, entrevista assim, inusitada. A gente, obviamente, já respondeu essa questão algumas vezes, né? A gente tem algumas Exatamente. coisas que a gente lembra assim. Bom, teve uma super entrevista com o ministro do Bolsonaro, que não era nem ministro, era uma secretaria verdade. de cultura, que o cara fez um vídeo, lembra? Que lembrava o nazismo, Ah, não me sei o lembro quê, disso blá, aí. blá, blá. E aí a gente Ele entrou era- e a primeira ele pergunta... tinha status de ministro, né? Era um secretário... status de ministro era o porque a secretário da cultura não cultura. tinha o ministério do Isso, Bolsonaro. isso. E a primeira pergunta daquele é, o senhor é nazista? Né? E aí ele falou e deu entrevista pra gente, foi quase o programa inteiro, e depois ele foi demitido. Horas depois foi Não, demitido. essa Ele fez foi um parar no vídeo Jornal Nacional. igual ao Tocando ao Goebbels. Wagner, Não, igual ao é. Goebbels, Goebbels, né? Foi, daí a gente perguntou, o senhor é nazista? A primeira pergunta foi essa, o senhor é nazista? E essa viralizou. Mas tem uma que agora que eu me lembrei, porque daí a gente vai falando, eu vou lembrar. É, mas Tem essa uma é que é a... muito boa, que é o Potter, as pessoas não Tá na sabem frente, que o cara. timeline tem essa, quem é de fora, nem todo mundo sabe, que a gente tem esse jeito assim, né, que a gente faz uma brincadeira e tal. E aí o Potter faz uma brincadeira sobre carne com o Requião, que à época eu acho que estava senador. Essa foi maravilhosa. E aí o senador Requião, porque eu tenho absoluto respeito. Ele tava enfim, dando entrevista do Uruguai, e deu ouvindo do Uruguai. Uma né? entrevista, assim, muito, né, com os seus argumentos, legítima e tal. E aí o Potter fala assim, o
onde é que o senhor tá? Sei lá, o senhor tá... E ele falou, tô no Uruguai. Ele, então o senhor foi comprar carne no Uruguai? Porque pra nós, Uruguai, carne, Sim, né? A gente tá sim. aqui. Que, por exemplo... Ele entendeu que era alguma coisa de desvio. Nossa. Mas eu me lembrei de outra que também tu foi numa outra Aí ele me chamou de moleque. E daí ele falou, eu vou te dar um tapa no focinho. Se eu tivesse aí, eu te daria um tapa pra fazer. A gente começou a rir. E daí a gente, não, senador, não é. Tu vê como o cara responde de acordo com a cabeça dele, mas tá teve uma ligado? outra Porque também foi que- inocente a pergunta.